E se a nossa saúde estivesse escrita nas estrelas? Mas calma, não como um destino, e sim como um mapa. É exatamente isso que vamos explorar hoje, a astrologia médica, com base na obra do Dr. João Francisco Armani dos Santos. Vamos entender essa prática como uma linguagem simbólica para a gente decifrar a harmonia entre o nosso corpo e o cosmos. Olha, essa ideia de conectar corpo e cosmos não é nada nova, viu? Milênios atrás, o próprio Hipócrates, considerado o pai da medicina, já dizia isso aí. Um médico sem astrologia é como um olho sem luz. Essa frase forte é a nossa porta de entrada para uma sabedoria ancestral que busca, no fundo, reintegrar o ser humano ao universo. Então, a proposta é justamente essa: colocar uma lente diferente para olhar a saúde. A gente vai tentar entender a filosofia por trás de enxergar o nosso corpo não como uma máquina, mas como um projeto cósmico, algo com raízes profundas no universo. Mas, afinal, o que é astrologia médica nesse contexto? É essencialmente uma linguagem simbólica. O objetivo aqui não é prever doenças, de jeito nenhum. A ideia é mapear nossos padrões de energia, quase como uma ferramenta de autoconsciência, para a gente entender onde a nossa energia vital flui bem e onde ela pode estar meio bloqueada. E a base de tudo isso é aquele princípio clássico, sabe? O do microcosmo e macrocosmo. O que está em cima é como o que está embaixo. Nessa visão, a saúde é simplesmente a harmonia entre nosso mundo interior e o universo lá fora. E a doença? Bom, a doença não é um inimigo, mas sim um sinal, um mensageiro de que essa conexão precisa de um pouco mais de atenção. Certo. Mas como essa linguagem funciona na prática? Vamos mergulhar agora na gramática desse sistema, entendendo o papel dos blocos de construção, que são os signos e os planetas. Nesse mapa cósmico, cada signo do zodíaco ganha uma correspondência com uma parte do corpo e com uma função. Áries, por exemplo, rege a cabeça e a nossa energia de partida. Leão, por sua vez, governa o coração, o centro da nossa expressão. Virgem está ligado aos intestinos, à purificação. Se a gente pensar bem, juntos, os 12 signos não são apenas astrologia. Eles formam a arquitetura de um templo sagrado, que é o corpo humano. Ok, se os signos são um mapa, os planetas são as forças que dão vida a esse mapa. Eles são os agentes dinâmicos, sabe? A consciência se manifestando através da matéria. Cada planeta representa um tipo diferente de energia em ação dentro da gente. Por exemplo, o Sol é a nossa vitalidade, o nosso centro. A Lua rege as emoções, os nossos ritmos internos. Marte é pura força de ação e defesa, o nosso sistema imunológico em pessoa. Saturno dá a estrutura, os ossos, os limites. E Plutão? Plutão simboliza a nossa incrível capacidade de regeneração, de transformação. Cada planeta é, de fato, um motor essencial. Agora que a gente já entendeu a estrutura básica, vamos um pouco mais fundo. Porque esse sistema vai além do físico. Ele entra em territórios da nossa psique, bem pessoais. Vamos explorar 2 arquétipos muito importantes, Quiron e Lilith. É aqui que a jornada fica bem profunda. Temos de um lado Quiron, o curador ferido. Ele representa aquela vulnerabilidade que, quando a gente acolhe, se transforma na nossa maior sabedoria. Do outro lado, Lilith. Ela é a sombra, a força instintiva que foi reprimida. E o que acontece quando a gente silencia essa força? Ela não some. O corpo começa a falar por ela, através dos sintomas. E essa citação do Dr. Armani dos Santos captura perfeitamente o potencial de Quiron. A ideia é que, em vez de sermos reféns da nossa dor, podemos transformá-la. Ela pode virar uma ferramenta de iluminação, de cura, não só para nós, mas também para ajudar os outros. Para a gente não ficar só na teoria, o livro traz um caso clínico. Pensa só, uma paciente com ansiedade e problemas digestivos. Na análise do mapa dela, apareceu Quiron em Virgem, que aponta para uma ferida ligada à autocrítica exagerada, aquela necessidade de ser perfeita. Então, a abordagem terapêutica foi além do sintoma físico. Usaram acupuntura, hipnoterapia, tudo para tratar a raiz emocional, que era essa compulsão por servir aos outros, se esquecendo de si mesma. A cura só veio quando ela aprendeu a equilibrar o serviço com o autocuidado. E isso nos leva a um ponto central do livro, a integração. A proposta não é usar a astrologia de forma isolada, mas como um mapa que conecta e conversa com outras tradições terapêuticas. A verdadeira força dessa abordagem está justamente na sua natureza integrativa. A astrologia médica não age sozinha, de jeito nenhum. Ela serve como um mapa de diagnóstico que guia e enriquece outras práticas. Ela dialoga com a acupuntura, a iridologia, a hipnoterapia, até com a constelação familiar, unindo saberes para uma cura muito mais profunda.
Olha que poético essa forma de descrever a acupuntura. A agulha vira uma caneta, uma escrita que não só alivia a dor, mas que restabelece aquele diálogo sagrado entre céu e carne, religando nosso corpo ao fluxo da energia do cosmos. E essa mesma visão se aplica à iridologia. A íris não é só uma parte do olho, ela é um mapa que espelha o céu. Ela guarda a geometria secreta do cosmos, transformando nossos olhos em verdadeiras janelas para nossa conexão com o todo. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a mensagem final? Bem, é um convite. Um convite para a gente ter uma nova relação com o nosso corpo e com a própria ideia de saúde. E aqui a gente chega no ponto central, que é uma mudança de paradigma. A saúde deixa de ser a ausência de dor e passa a ser a presença de sentido. A proposta é parar de lutar contra os sintomas e começar a dialogar com eles, entendendo cada um como uma mensagem que nos convida a restaurar a harmonia entre corpo, mente e cosmos. E essa frase resume de forma brilhante a essência de toda essa análise. A cura é vista como um ato de realinhamento em 3 níveis: o corpo, a alma e o cosmos. Quando esses 3 planos vibram em sintonia, a verdadeira saúde, no sentido de plenitude, pode finalmente emergir. E, para fechar, fica uma pergunta. E se a saúde não for um problema a ser resolvido, mas uma história a ser compreendida? E se cada sintoma for um capítulo nos chamando de volta para casa, de volta para essa harmonia? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia